Olá, meninas! Estamos chegando ao último dia da nossa série sobre os nomes de Deus. E se tem algo que eu quero que vocês levem para o coração de vocês, é algo muito importante. Nós não estudamos apenas os nomes de Deus em hebraico. Nós conhecemos através destes nomes um pouco mais do caráter de Deus. E por que isso é tão importante? Porque lembrem do princípio que eu ensinei, que os nomes de Deus revelam quem Ele é. E mais do que isso, nós não podemos separar o nome de Deus do seu caráter. E não podemos separar o caráter dele da maneira como ele age. Então, se ele fala que ele é Jeová Shalom, o Deus da paz, ele traz a paz no meio de qualquer situação. Agora, eu quero muito neste momento terminar essa série com um nome maravilhoso que muitas de vocês provavelmente não conhecem. Jeová Shammah. O Senhor está aqui. O Senhor está na origem do hebraico ali. Mas o que quer dizer com isso é a presença. E como que nós podemos conectar tudo isso? Nós estudamos Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jireh, aquele que provê. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, onde marcamos o nosso território. E Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica continuamente. E aí vamos fechar com um nome maravilhoso. O Senhor está ali. O Senhor é Deus da presença. E isso se mostra em Ezequiel 48:35. Existe algo muito significativo nisso. Jeová Shammah não são palavras que encerram o livro de Ezequiel. São as palavras que encerram o livro de Ezequiel. O profeta termina dizendo: e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Jeová Shammah. Então ele termina, o livro de Ezequiel termina dizendo: o Senhor está presente. Mas para entendermos a força dessa declaração, a gente precisa ainda entender um pouco mais a história de Ezequiel. O povo havia experimentado pecado, rebelião, juízo, exílio. Jerusalém havia sido devastada, o templo havia sido destruído. E uma das imagens mais dolorosas do livro de Ezequiel é a glória de Deus deixando o templo. Aquilo que deveria ser o lugar da presença de Deus havia sido contaminado. Mas Deus começa a falar de restauração no livro de Ezequiel. De um novo tempo, de um povo sendo restaurado, de uma cidade sendo restaurada, da sua presença novamente no meio do seu povo. E quando tudo termina, qual que é a última declaração do livro de Ezequiel? Não é o povo venceu, Israel recuperou tudo, não é agora temos tudo novamente prosperidade. A última declaração é: o Senhor está ali, a presença, como se toda a restauração culminasse em uma única realidade: Deus está presente. E muitas vezes a tua vida está como aconteceu com essa história toda que eu comentei do povo do povo de Israel. Exilado, tudo contaminado com pecado, às vezes coisa que foi devastada, destruída. Mas Deus termina falando: o Senhor está ali. No meio de tantas coisas, a misericórdia do Senhor diz: o Senhor está presente. Talvez, meninas, este seja o seu maior presente. E essa é a revelação perfeita para encerrarmos esta série. Porque durante esses dias nós descobrimos aquilo que Deus é para nós. Deus é o Deus da paz, Jeová Shalom. Ele é o Deus que cura, Jeová Rafá. É o Deus da nossa provisão, Jeová Jireh. Quando enfrentamos batalha, Ele é o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira. Quando nós somos confrontadas com dificuldades, Ele é Tsidkenu, o Senhor da nossa justiça. E Jeová Makadesh, que é o Deus que nos santifica. Mas talvez hoje Deus esteja te falando algo ainda mais profundo. Porque depois de conhecermos sua paz, sua cura, sua provisão, vitória, justiça e santificação, nós descobrimos que o maior presente de Deus não é simplesmente aquilo que sai de suas mãos. É Ele mesmo, a sua presença, Jeová Shammah.
E como chegamos a Yeshua? É aqui que tudo começa novamente a apontar para Jesus. Porque séculos depois de Ezequiel declarar: o Senhor está ali, o Senhor é o Deus da presença, o Evangelho de Mateus anuncia o nascimento de Jesus. Eles chamarão ele de Emanuel, Deus conosco. Percebam isso. A promessa não era simplesmente Deus enviará ajuda. Mas em Mateus 1, 23 fala: Emanuel, Deus conosco. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jeová Shammah, que fala da presença de Deus, culminou em Yeshua, que fala que é Deus conosco. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus veio para estar perto de nós. Jesus entrou em nossa história, entrou na tua humanidade, entrou na tua dor, entrou no teu sofrimento. E Deus que dizia: eu estarei com vocês, agora caminha entre nós. Emmanuel, Deus conosco. E ele foi até a cruz. E na cruz Yeshua abriu o caminho para algo extraordinário. Nós não estamos apenas nos aproximando da presença de Deus. Por meio de Cristo, Deus faz de nós sua habitação. Paulo fala em Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa foi a obra que Deus nos entregou através da cruz. E isso muda tudo, porque Jeová Shammah não fala apenas de um Deus distante que está em algum lugar. Na nova aliança, pela obra de Cristo, o Espírito de Deus habita em seu povo. Você pode atravessar um vale e ele continua presente. Você pode entrar em um ambiente difícil e ele continua presente. Você pode enfrentar uma batalha e ele continua presente. Você pode passar por uma estação que não entende o que está acontecendo, mas ele é Deus convosco. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Existirão dias, meninas, em que você sentirá a presença de Deus profundamente. Mas existirão dias em que você não sentirá praticamente nada. Existirão dias de alegria, existirão dias de cansaço. Existirão dias em que sua fé parecerá forte e outros dias que parece que tudo está caindo. Mas a presença de Deus não é sustentada pelas suas emoções. Aquilo que você sente pode mudar, mas quem Deus é, o Deus conosco, não muda. Você pode estar cansada, ele continua sendo Jeová Shammah. Você pode estar triste, ele continua sendo Jeová Shammah e Yeshua. Você pode compreender, não compreender o que está acontecendo, e ele continua sendo Jeová Shammah. Você pode olhar para uma situação e não enxergar a resposta, e ele continua sendo Yeshua, Jeová Shammah. E é justamente nesses momentos que aquilo que aprendemos sobre seus nomes se torna tão precioso, meninas. Porque eu paro de definir Deus pela sua própria circunstância. E você começa a interpretar a sua circunstância a partir do caráter de Deus. Meninas, entenda isso. Pare de interpretar Deus pela sua atual circunstância. E comece a interpretar a sua circunstância a partir do caráter de Deus. Eu volto para aquilo que ele revelou sobre si mesmo e eu declaro: Jeová Shammah, o Senhor está aqui. E olha como Deus termina. Mateus termina o livro. A história, começa a história dele em Mateus. Emmanuel, Deus conosco. Depois da sua morte e ressurreição, as últimas palavras do Evangelho, Jesus declara: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Evangelho de Mateus começa falando Deus conosco, e o Evangelho de Mateus termina falando essa palavra, que ele está conosco até a consumação do século.
Perceba o arco. Começa Deus conosco e termina: eu estou contigo todos os dias. É um arco, é uma aliança. Nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias de respostas, nos dias de espera, nos dias em que entendemos, nos dias em que não entendemos nada. Ele é Deus conosco e Ele é conosco todos os dias até a vinda dele. Meninas, a coisa mais linda é que a história ainda não terminou. Porque quando chegamos ao final da Bíblia, em Apocalipse 21:3, encontramos novamente uma revelação. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha a história. No Éden, Deus habitava com o homem. O pecado trouxe ruptura. Ao longo da história, Deus se revela de tantas formas, trazendo a sua presença, trazendo a sua aliança, trazendo a sua restituição. Depois vem Yeshua, vem Ele como Emmanuel, Deus conosco. Jesus morre, Jesus ressuscita. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E a história inteira caminha para a sua consumação. Deus habita em nós. E termina em Apocalipse dizendo: Deus habitará no meio de nós. A Bíblia inteira carrega essa história da presença. Deus desejando habitar com seu povo. Todos os nomes nos levam até aqui. A presença de Deus. Então, meninas, nós não temos que terminar esse devocional entendendo que a presença de Deus sempre esteve, está e estará com a gente até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço pela Tua provisão, eu agradeço pela Tua cura, eu agradeço pela Tua paz, eu agradeço pela Tua justiça, eu agradeço pela Tua vitória, eu agradeço pela Tua santificação, eu agradeço pela Tua transformação, mas acima de tudo, eu agradeço por quem Tu és. E eu quero a Ti, Senhor, porque se eu tiver provisão sem a Tua presença, ainda falta o essencial. Se eu tiver conquista sem a Tua presença, ainda falta o essencial. Se todas as circunstâncias ao meu redor forem perfeitas, mas eu não tiver o Senhor no meu coração, me falta o essencial. É assim como Moisés falou: Senhor, se a Tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Pai, nos ensina-nos a entender a Tua presença. Eu não quero apenas chegar ao destino, eu quero chegar contigo. Pai, Tu és a minha paz, Jeová Shalom, Tu és a minha cura, Jeová Rafá, Tu és o meu provedor, Jeová Jireh, Tu és a minha bandeira, Jeová Nissi, Tu és a minha justiça, Tu és o meu Deus que me santifica, Jeová Makadesh. Mas Pai, acima de todas as coisas, Tu estás aqui, Jeová Shammah, Tu estás aqui. E eu posso continuar, porque Tu estás aqui. Eu posso atravessar qualquer vale, porque Tu estás aqui. Eu posso enfrentar qualquer situação, porque Tu estás aqui. Eu posso descansar, mesmo em situações que eu não entendo nada, porque a minha esperança não está somente naquilo que Tu farás. A minha esperança está em quem Tu és. Pai, ao final dessa jornada, nós não queremos simplesmente dizer que aprendemos alguns nomes. Nós queremos dizer: nós Te conhecemos um pouco mais. Conhecemos um pouco mais do Teu caráter. Queremos continuar Te conhecendo. Que o Senhor venha a penetrar profundamente no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Nos dá revelação, nos dá um novo nível de entendimento do Teu nome, Senhor. Um novo nível de entendimento, Pai. Pai, que Pai, a Tua palavra diz que o Teu caráter permanece. Ensina-nos a desejar Tua presença mais do que qualquer dádiva. Obrigada, Jesus, porque Tu és Yeshua, Emmanuel, Deus conosco. Aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que promete que está conosco todos os dias da nossa vida, até o momento
que tu voltarás. Obrigada, Pai, que nós possamos permanecer e continuar conhecendo mais do teu caráter. E quando as circunstâncias tentarem nos dizer algo diferente sobre ti, nós podemos voltar com aquilo que tu revelaste sobre si mesmo. O Senhor é aquilo que teu nome diz que tu és. E obrigada, Pai. Nós terminamos esse devocional, esses dias de oração, declarando: Jeová Shammah, o Senhor é conosco. Yeshua, o Senhor é conosco. Obrigada, Pai. Acompanhe essas mulheres que estão até hoje nesse devocional, se elas estão ouvindo essa oração até hoje, que o Senhor, a tua presença esteja com elas, que o Senhor honre com a perseverança dessas mulheres, honra com a perseverança dessas mulheres, Senhor, com essa perseverança de homens que estão ouvindo, que elas possam escrever aqui nesse YouTube: eu fiz a oração até o final, Jeová Shammah, eu recebo, Pai, o Senhor é comigo, que eu possa ver a data de quando elas fizeram esse devocional e que elas possam dizer: eu recebo o fruto da perseverança, eu recebo o fruto da perseverança. Ser com elas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por vocês estarem comigo até o final. Continue me seguindo no Instagram, no YouTube, compartilhem esse devocional com uma pessoa que você deseja abençoar. E continue participando, dê um joinha nesse vídeo, coloque um comentário para que o YouTube entenda a relevância desse canal, combinado? Um beijo e até um próximo devocional.